Fala, minha gente! Muito boa tarde. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje, nosso episódio aqui do QG do Empreendedor, aqui comigo, Ricardo Rodrigues, está o meu amigo Álvaro Leal, mais conhecido como Alvinho, CEO do PagBem Brasil. Gente, é uma história fantástica. Diversas pessoas têm passado por aqui de várias áreas e hoje um cara de uma fintech, de uma startup, um papo extremamente 2023. Então, bem novo. Alvin, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Que é isso. Obrigado também por você ter vindo aí. E o prazer é nosso, a honra a gente bater esse papo. E eu gosto muito de conversar, de começar a conversa, querendo saber, né? Aquela pergunta meio Globo Repórter, de onde vem, o que come, o que veste, o que faz. E nada melhor de se apresentar do que você, quem é o Vinho, o que, é que ele faz. E a gente já já conta essa trajetória, mas aí Massa, massa. se Vou apresente. falar um pouco ó, sempre quando eu tô assim conversando com pessoas, estou em processo de falar um pouco para o público. Eu sempre falo um pouco de mim antes mesmo, tá? Sou Álvaro, casado com Paula, tenho dois filhos, um é João Gabriel de 14 anos, outra é Isabela. Então, dentro do meu top, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Dentro do meu top 5 da minha vida, a família tá no top 5, então levo tudo para eles. E sou empreendedor, sempre fui empreendedor, aí voltando um pouco, levando um pouco pro lado da profissional, né? Sou empreendedor. Comecei desde pirraia, alugando gibi no meu prédio. A gente tinha uma assinatura, eu pegava, descia, já queria fazer dinheiro desde cedo, 8, 9 anos. Massa. E me formei totalmente dentro. Meu pai era empreendedor, minha mãe empreendedora, meu pai na área industrial, minha mãe vendia roupa, né, nos cantos aí. E a gente sempre foi criado como para ser empreendedor. A gente foi feito para ser empreendedor. Comecei a trabalhar no negócio da família, né, uma indústria, uma gráfica. Eu e meu irmão, a gente conseguiu crescer bastante, mas ainda não era o meu sonho, ainda não era a minha. Sempre eu perdia muitas noites de sono pensando em mudar o mundo, né? Qual o empreendedor que não quer mudar o mundo, não quer mudar a vida das pessoas com um propósito, né, para melhorar a vida das pessoas? E eu sempre queria aquela grande ideia, né? E acabou que foi sentindo, de repente foi uma dor que eu sentia na empresa que eu tinha junto ao meu irmão, que eu resolvi criar em paralelo ainda a PagBem Brasil, né? E a PagBem Brasil, como o nome diz, o propósito está na marca, é fazer com que a gente mude o comportamento do pagador de contas brasileiro, né, fazendo com que eles venham a pagar melhor suas contas. O Brasil tem altos índices de inadimplência, recordes históricos sendo batidos ano a ano, e depois da pandemia foi que realmente piorou bastante. E a empresa funciona como um Reclame Aqui, né, um Reclame Aqui da cobrança, que tem uma estrutura por trás gigantesca, e a gente vai falar um pouco mais aqui sobre ela. Mas é isso, hoje o negócio que a fintech, né, a startup a gente está levando para frente, né, junto com a nossa equipe, surgiu de uma dor minha e empreendi em paralelo com ela, e hoje eu estou 100% dedicado a isso. O meu outro negócio já consegui vender, né, e agora estou 100% aí nessa startup que está crescendo, que está com... Depois a gente vai contar um pouco mais sobre isso. Ah, com A gente vai certeza. ter mais tempo aí para isso. A gente já saiu aqui do Gibi para 2023. Mas me conta aí, tu falou do Gibi, eu fiquei curioso agora. Como é que foi essa empreitada aí de você, 8, 9 anos, alugar Gibi? Era no Eita. condomínio, né? Como é que funcionava isso? Morava num prédiozinho, 2 por andar, 10 andares na Madalena, no bairro aqui de Recife. E a gente tinha assinatura do Gibi da Mônica, né? E aí a gente tava querendo fazer dinheiro. Tava eu e meu Mas era- irmão. Sempre foi muito assim, no início foi eu e meu irmão. E aí a gente disse, bora alugar o Gibi, bora. A gente desceu, organizou tinha um localzinho lá embaixo do prédio, deixou bem num visor que era praticamente central, todo mundo tinha que passar por lá. E todo mundo que passava perguntava o que era, a gente já botava os preços. E aí a gente, na época, dinheiro, papel era muito utilizado, então a gente foi fazendo um dinheirinho mesmo. Sendo que acabou que a gente não controlava, né? Tem gente que levava o Jimbi e não devolvia o aluguel. A gente não tinha o controle. Isso que era a vontade de ganhar dinheiro, Ó, mas não tinha vai que a PagBem existisse lá. já atrás, né? E aí foi, pronto. E acabou que a gente começou. A criança começaram a ter as primeiras dificuldades e botou pra frente. A gente queria mesmo era também brincar, né? E acabou que. Mas já tava na veia, né? Eu já tenho essa lembrança e a gente de fato conseguiu sim
alugar uns gibis aí, alguns devolviam, alguns não devolviam, e o Então, estoque foi acabando. quer dizer que o pessoal realmente levava o estoque, quando vocês foram ver, cadê o gibi? Mas é interessante, sabe, Alvin, que algumas pessoas que a gente conversa, o empreendedor tem muito em comum esse início. Esse início, essa veia, como as pessoas fazem para realmente fazer dinheiro. Então, normalmente, quando começa muito cedo, só vai mudar o volume, o valor. Sabe aquele negócio do brinquedo da criança que muda com o brinquedo de adulto? Então, É, a responsabilidade. O empreendimento de criança, ele muda também com o empreendimento do adulto. Ele vai aí se tornando. Aí, mas você falou um negócio interessante. Também aconteceu comigo, que foi trabalhar no negócio dos pais. Como é que foi aí esse início? Só te contar uma coisa. Eu tinha nas minhas férias, quando eu tirava férias, todo mundo ia brincar e tal, e eu não gostava muito de férias. O pessoal às vezes, pô, férias, que massa, massa mais ou menos. Por quê? Porque tirava minhas férias e ia trabalhar com meus pais. Ele me botava para trabalhar já com 12, 13. Então, eu tinha uma parte de umas férias que realmente eu curtia, e tinha outra parte que eu ia lá para dentro. Então, eu sabia muito bem o que era trabalhar com os pais nesses todos os momentos. E aí, como é que foi a tua jornada? Com quantos anos aí você começa a trabalhar com seus pais depois do gibi? Depois que o é, negócio do gibi faliu. exatamente. Foi a primeira quebrada, né? A gente sempre empreendedor que quebra com experiência. Então, depois, assim, quando eu já com meus, acho que isso aí eu tenho uma linha, um cronograma da minha vida muito, muito bem, sou muito cartesiano em relação a isso. Isso aí em 1997, é, meu pai já vinha pedindo para a gente já começar a ter a experiência de estar no negócio. E ele tinha uma fábrica, né? Ele queria que a gente fosse pro chão de fábrica inicialmente para aprender lá de baixo, que foi onde ele começou, né? Então, mas a gente meio que. Aí a gente tava meio já naquela fase 97, eu tava o quê? 13, 14 anos, então eu tava já. Era muito futebol, era muito. Sim. Começou a migrar um pouquinho nisso. E a mola, assim, o tiro de misericórdia pra gente realmente ir foi quando eu e meu irmão, juntos, a gente reprovou de ano. E minha irmã passou no vestibular no mesmo ano. Então, assim, ela era. Ela Colaborador, era ela saía no jornal, naquela época saía, Ei, né? E aí todo mundo que chegava ia lá, a gente, vamos trabalhar. Se vocês não querem estudar, vamos trabalhar. Aí a gente foi, eu e ele. E aí quando aí não tinha nem como chegava os argumentar, amigos né? dele, Não não, tinha nem como chegava os argumentar. amigos deles, aí ele chegava assim, essa aqui, ó, minha filha no jornal, e a tal, ela passou no vestibular, aquele negócio, né? Agora aqueles dois cabos ali, ó, acabaram de reprovar, um a sétima série e outro primeiro ano. Estão aqui, agora vão comer o arrochado. E aí a gente começou, e aí aquilo ali já me deu um alerta, né? Os amigos que eu Hum. tinha desde a infância foram embora, foram pro ano seguinte, eu entrei já vieram outras pessoas, então aquilo ali já deu um alerta e a gente começou a partir dali a entender um pouco a realidade das coisas. Mas, e aí a gente entrou realmente começando de baixo, meu pai tinha uma indústria de papel, né? E aí a gente fazia o que tinha que ser feito, saía com a mão inchada mesmo de destacar caixa, que a gente fala, a cartonagem, e foi muito bacana, né? E é isso, assim. Depois a gente, quando eu já fui para a faculdade, Era uma gráfica? era uma Era uma gráfica, gráfica, né? era uma gráfica, indústria gráfica. Depois quando a gente foi era mais especificamente voltada para embalagem, tá? Tá. Ela fazia embalagem. Era uma indústria grande, chamada Gráfica Santa Terezinha, um galpão gigantesco. Então a gente sempre, meu pai, meu tio e meu avô na época, também é uma empresa familiar, a gente já era a terceira geração. Mas aí, quando veio a faculdade, esse meu tio faleceu, né? E aí foi que meu pai entrou na deprê e tal. E eu já era terceiro ano e meu Hum. irmão tava ainda já começando também o negócio. E aí no terceiro ano foi que de fato eu acordei pra vida, assim. Eu dei aquela mudança, poxa, realmente a gente pode perder tudo. E o que hoje, nas regras, eu tenho uma separação, sou um cristão, tá? Só pra entender rapidinho. E eu tenho uma separação do que é aquilo celestial e do que é terrestre, do que é terreno. O que é de cima e o que é terreno. As leis de cima e as leis de baixo. E aqui embaixo, se a gente não tiver dinheiro, a gente vai realmente passar por muita dificuldade, né? Sim, Então eu sim. comecei a entender isso, que a gente precisava e que não queria estar vivendo com dificuldade, estar vivendo. E o empreendedorismo já estava na veia. Então empreender era a única opção que eu tinha.
né? E aí foi que eu Não era uma opção, né? Era a única. era a única opção que eu tinha. Eu não pensava nem na, assim, eu nunca fui formado para estude, passo no vestibular, tenha e vai ter um emprego bom. Nunca fui, Vai fazer um concurso público. nunca. Você tem ideia, na faculdade eu chamei 5 caras, vamos montar uma agência de propaganda. A gente foi formado em publicidade e propaganda. Vamos montar a agência. A gente pegou, alugou uma sala, começou a pintar a sala, foi fazendo. Não saiu do canto, mas a gente fez. Fez o escritório, fez tudo. Mas era só o impulso para isso. Só para empreender. Chamar as pessoas, instigar as pessoas. Então, sempre foi empreender e depois do terceiro ano para a faculdade, eu virei a chave. E quando eu via o cara que estava ali tendo aquela oportunidade de estudar e não estudar, eu ficava revoltado. Meu irmão, o cara tá aqui e não tá estudando. Eu conheci minha esposa e minha atual esposa há 20 anos lá, né? Também na faculdade, então foi muito bom, assim, em todos os sentidos. Depois aí veio a faculdade, veio o MBA em marketing, sou formado em publicidade e propaganda, MBA em marketing, e aí depois eu falo um pouco mais como eu entrei na tecnologia. E nessa parte que você falou, do start que você falou, foi a questão de você ver que seu tio faleceu, que seu pai foi pra depressão, e você disse, bom, agora o teu irmão já estava em que área aí nessa época? Meu irmão já estava dentro da empresa, né? Ele já tinha, quando meu tio faleceu, meu pai mandou meu irmão para São Paulo para fazer um curso em São Paulo de um ano. Meu irmão morou um ano em São Paulo. Meu irmão e meu primo, né? Que é o meu primeiro filho desse meu tio. E os dois foram para lá e eu era muito novo. Eu estava no colégio ainda, né? Aí eu fiquei olhando assim, eu queria estar lá e tal. Mas eles voltaram e aí começaram a ajudar meu pai. Meu pai era muito, sempre foi. Meu tio era da área de vendas, de negócios, e meu pai era muito técnico. Gráfica tinha produção, máquinas. Meu pai montava e desmontava as máquinas. Então, quando meu tio faleceu, uma lacuna, uma coluna. Eles se complementavam, né? Exatamente, uma coluna muito grande caiu, né? E aí meu irmão já era vendedor, aí meu primo também estava vindo junto e tal, tinha veia de vendas também. E aí eles vieram, sendo que depois do passar do tempo, separou, não deu certo, a empresa, cada um foi pro seu lado, cada família pro seu lado, né? E depois, 14 anos depois, eu voltei a ser sócio desse primo que foi com meu irmão, e meu irmão já tinha saído do ramo. Mas aí é outra história. E aí, quando você inicia essa jornada aí, você vai para a faculdade, qual foi teu grande desafio na faculdade porque assim, na faculdade também não ensina a empreender. Pelo menos, e olha que eu fiz administração. Na época que eu fiz empreendedorismo como cadeira, era uma cadeira eletiva e só tinha uma. Em 4 anos era uma eletiva. Que eletiva era ter que escolher. Ou não. Eu podia até não escolher ela e fazer qualquer outra coisa. Então imagina você fazer publicidade e propaganda. Exatamente. Não ensinava nada de empreendedorismo, não tinha nenhuma cadeira nos 4 anos que eu passei lá, sendo que eu já tinha em mente que, como eu tinha essa gráfica, meu pai tinha essa gráfica, e eu e meu irmão, a gente saiu e criou uma gráfica chamada Croma na época. Essa gráfica Croma era voltada para a agência de publicidade. Então eu já estava visando entrar na área de publicidade para fazer relacionamento, ter a clientela e trair cliente para cá. Então a embalagem ficou, e aí a gente trouxe, claro, uma veia que a gente fazia, né? E aí a gente foi crescendo, terceirizando tudo, eu e ele. O cara tinha máquina, a gente levava, comprava papel, levava pro cara imprimir, era aquela loucura. E lá, eu até me lembro que, tipo, chegou acho que foi do segundo, terceiro ano, que ele chegava assim, justamente, as eletivas. Ou você é mídia, ou você é atendimento, né? Aí eu disse, por que eu não posso ser os dois? Eu como empreendedor, tenho que saber as duas áreas, eu quero montar minha agência, pô. Aí, não, o sistema já formava os colaboradores, entendeu? E aí eu, como com essa cabeça, eu disse, meu irmão, não tá errado. Então, bicho, ó, quando tu estiver lá, tu me diz um pouco o que é que tu aprendeu em mídia, eu vou querer atendimento, porque eu tô no relacionamento com os clientes. E aí eu ficava ligado no que as outras pessoas estavam aprendendo em mídia para entender o que é que estava acontecendo, né? Mídia era que contratava, levava, quando você fechava o negócio, botava os anúncios de jornais, negociava com o jornal, negociava com a TV, aquela parte toda de mídia, né? Na época da agência de propaganda tradicional. E aí foi isso, mas assim, a visão era sempre voltada para ter o meu próprio negócio, independente do que o sistema oferecia, entendeu? E assim, é interessante, como você falou, a gente vê o quanto que... Hoje até já existe faculdade de empreendedorismo, existe até o curso de empreendedorismo, mas
como a época aí é muito parecida à nossa, não tinha, a gente tinha que se Isso virar mesmo. era 2003, 2004. Pronto, é isso mesmo. Eu me formei em 2001, Era 2000, 2003, 2001, 2004. 2001. Então, essa época, pouco se era falado na forma como é hoje e não preparava para isso. Então, ou se tinha essas experiências, você falou da família, lá da veia que vem, ou então você era realmente formado para trabalhar para alguém, ter um bom emprego, bom salário, escala, tal, ou fazer concurso público e tal, era a Que não, pegada. E na né? Que faculdade, não é né? nada aqui. Eu Sim, tava, eu tava, não deu demérito, né? nem nenhum demérito. Você, acho que pelo contrário, eu acho que cada um faz o que tá dentro, né? O que é eu mesmo, a minha esposa, ela é uma pessoa completamente analista, completamente voltada para a parte corporativa. Trouxe ela para o meu negócio e a gente meio que tentou, não deu, voltou e agora tá voando na parte corporativa, né? Ela funciona num ambiente que já está bem formado, processos bem criados, então ela se destaca completamente aí. Eu não, a gente está aqui para formar processos, né? A gente está aqui para criar processos, a gente está aqui para criar coisa nova. Principalmente se for em startup, aí é que o negócio é novo mesmo. É o novo do novo. É um novo hoje que amanhã já é outro novo, né? O Depois. tempo inteiro. É, Mas já tá chegando lá, já vai chegar lá. E assim, que você falou interessante sobre mentalidade que não tem problema de você empreender, de você ser CLT, você ser PJ de alguém, você ser um intraempreendedor, enfim, concursado, não concursado, cargo, enfim. É uma questão de quando a gente começa a falar. E a gente, por quê? Até porque aqui é jeito do empreendedor, né? Então, aqui a gente troca essas ideias justamente para isso. Porque as pessoas possam pegar dicas, sacadas aí de como fazer, de como empreender da melhor forma para que sofra menos. Sofrer vai sofrer. é, Doer vai doer, não tem o não que. tem, Não tem tem, saída. não tem saída, não tem saída, não é nenhum mar de rosas achar que a gente vai empreender e que vai ser tudo massa até você descobrir alguns processos, alguns impostos, alguns calinhos, algumas pessoas no seu meio do caminho, ou falta delas, né? Teu meio, então, aí. Mas como é que surge aí, então? Você vai. Surge que você um negócio da família, a gráfica, aí você vai para a faculdade, também monta a sua, volta com teu irmão, começa a empreender. E onde, em que momento começa a surgir essa questão da tecnologia na tua vida até se tornar o que a gente já já chega nela na PagBem? Então, em 2010, eu saí, assim, meu irmão ficou no negócio e eu saí para montar a minha própria gráfica. Era um negócio que eu já tinha uma clientela, eu já tinha um filho, eu já tenho um filho de 14 anos, então realmente não dava para. Nem pensava em startup ainda. Nem pensava em Até startup ainda. porque talvez nessa época nem se falava, né? É, Muito é, é. pouco, né? Eu Nem até se- tinha uns amigos de São Paulo que estavam começando Sim. e tal, mas assim, eu nunca. Eu pensava, eu tava insatisfeito de alguma forma, né? Eu tava inquieto de alguma forma, mas não sabia que eu ia criar minha própria startup. Mas assim, como eu já tinha clientela, já tinha mercado, criei uma nova gráfica chamada Publi e meu irmão ficou na Chroma. Então a gente se separou, né? Era mentes diferentes, com formas de administração diferentes e a gente acabou, separou, amigavelmente e tal. E aí eu fui para Publi, cresci também, a empresa cresceu, a gente começou, foi conquistando cliente, conquistando cliente, conquistando cliente. A gente foi lá para Mascarenhas de Moraes, perto do aeroporto, na avenida mesmo. E aí foi lá em 2013, 2014 que eu já vinha com alguns problemas de inadimplência nessa minha empresa, né? Então, você acaba muitas vezes quando você está crescendo e nossa área praticamente todos, a gente era um negócio B2B, business to business, vendia para empresas, e aí acabava que a gente precisava dar crédito, né? Todo mundo que Sim. comprava era a prazo, não tinha um que pagasse à vista. Então, esse prazo era uma coisa que a gente acabava não tendo uma análise, né? Uma análise de Até, crédito. assim, já faz parte do negócio, já faz É, parte, né? O prazo já faz parte. a E, gente queria mais vender do que tudo. e era provavelmente clientes já recorrentes, né? Talvez. Mas quando, tipo, como a Tinha. gente vendia para agências de propaganda, lembra lá, ó, meus Sim. clientes, ó, o nome, Publi, né, já é publicidade, ou seja, eu entrei, fui me formei, entendi o ambiente de publicidade, conheci dentro de agência como Você qualquer indústria gráfica. relacionou. Então, meu principal cliente era agência de propaganda. Então, as agências mandavam, uma agência centralizava, mandava para mim 20 pedidos de 20 CNPJ diferentes. Quando vinha um direto, era outra coisa, mas assim,
Não necessariamente quando tá. Aí assim, ó, começava a chegar cotação e fechando. E dois, três clientes desse dava dor de cabeça para pagar. Né? Então a gente começou a entender que a gente precisava estruturar um pouco a análise e estruturar um pouco a área de cobrança. A análise já existe em empresas muito fortes, né? Como Serasa, SPC, que faz essa prévia análise, a gente assinou inclusive um pacote e começou a se proteger dessa forma. Mas a inadimplência, depois que acontecia, a gente não tinha como fazer nada. É verdade. É o cara lá que vai estar ligando, é o cara que vai estar mandando. Na época o WhatsApp não era um canal, não existia. E tinha muito cheque, né? Antigamente tinha muito cheque e você ia fazer o que cheque também, então acabava... A linha 11, a linha 12. Você ficava com aquela... Você como pequeno empreendedor ficava com aquele volume sendo acumulado e o seu core business não é esse, o seu negócio não é cobrar, né? Aí começaram a vir até algumas empresas de cobrança, querendo fazer cobrança pra gente, mas tinha valor de 200, tinha valor de 10 mil, tinha valor de 5 mil, de 3, o cara só queria pegar de 5 mil pra cima e os outros, não quero porque não vale a pena e tal, e começou a ter dificuldade, né, pra gente fazer isso, e aí foi um CNPJ específico, que me deu tanta raiva, assim, no processo. Dor de cabeça, que eu fiquei assim, pô, isso tem que acabar. Isso tem que mudar. O Brasil precisa pagar melhor, as pessoas do Brasil precisam ter uma mentalidade diferente, precisam cumprir o que fala, aquele negócio todo. E aí acabou que veio o nome, Pague Bem Brasil, é empreendedor, né? Pague Bem Brasil, pô, Pague Bem Brasil, tipo um Reclame Aqui, vale a pena. Eu comecei a pesquisar, falar com algumas pessoas, já era do mercado, não era nenhum aventureiro de primeira, né? Sim. A gente vê muito isso em startup, né? Pessoas que chegam com aquela empolgação, mas nunca aventurou, acabam batendo a cara no muro. Mas eu não era nenhum aventureiro de primeira viagem, e aí eu comecei a pesquisar, todo mundo foi dando massa. Até que eu lancei a ideia no programa do Porto Digital e a gente foi selecionado. Né? Antes de continuar, só um negócio selecionado no Porto Digital. É assim, as pessoas, acho que elas confundem muito inovação com invenção. Então, às vezes, a pessoa quer inventar uma roda e hoje a gente fala de MVP, a gente fala hoje, quem diz assim, ó, já testou isso? Antigamente eu falava de MVP, mas perguntar, pô, já testou? Já validou esse negócio aqui? E as pessoas às vezes iam, tu falou, quebra a cara porque acha que tá tendo o melhor negócio do mundo, mas não conversou com ninguém. Não trocou ideia. A gente antigamente tinha vergonha de imitar. Eu acho que a gente fala de modelar e tal, mas assim, é uma das coisas mais fantásticas que tem é você ver alguém que já está fazendo, ir lá e perguntar, como é que você está fazendo isso? Como é que você acha disso? Como é que você vai fazer? E aí você começa a estruturar na sua mente, na parte da mente ainda, aquilo que você quer fazer. Porque a gente, depois, na hora de errar, a gente precisa errar rápido e errar barato. Isso. E quando a gente começa a trocar informações com quem já passou, com quem você falou que está na área, trocar uma ideia com seu amigo, trocar ideia com outro, você começa, essa ideia tem muito cheiro. Essa ideia aí vai. Dá para ir lá para o Porto Digital. Né? Tem uns caras, então assim, você vai sentindo do mercado, e a ideia era justamente essa, juntar várias gráficas que levaram calote daquele mesmo CNPJ, elas reclamarem na plataforma, e esse cara tá de certa forma sendo publicado, né? Mas era uma coisa ainda muito, e aí, é possível? E as regulamentações? Será que você pode expor o nome desse cara, tal? Aí começou a vir muitas questões que foram essa ideia do reclame aqui da cobrança, né? A gente chamava reclame aqui da cobrança. Ela foi ainda... Aí começam a vir as dificuldades, né? Da ideia. O negócio é que eu tive vários momentos... Hoje eu falo assim, na palestra que eu faço, digo, logo no começo do meu slide, eu tô travado em uma coisa. Tu tá travado, cara? Tô, mas isso não quer... Aí lá no final eu digo, isso não quer dizer nada. Porque eu travei em todas as fases, sendo que eu não desisti. Né? Eu travei em todas as fases, sendo que eu não desisti. Então você trava na primeira, trava na segunda, trava na terceira, e você vê as barreiras, e aí é que tá a diferença de quem empreende, de quem já é gato escaldado, de quem já levou muita lapada, de quem aguenta levar muita lapada, que empreendedorismo é isso, e a gente às vezes acaba gostando disso, porque a gente vai aprendendo, não existe aprendizado. A pele vai engrossando, né? Exatamente, eu falo disso, eu toco violão, certo? Eu toco violão, eu tocava com corda de nylon. Eu fui pro aço. Eu tocava corda de nylon. Quando eu fui pro aço, meu amigo, eu não aguentei, vou desistir. Mas o som do aço eu achava muito mais bonito, muito mais limpo.
E aí eu disse, pô, comecei a botar esparadrapo, botei, aí foi a camada do esparadrapo bem grossa, foi afinando, até chegar no dedo, e o dedo foi engrossando, engrossando, engrossando. Hoje eu toco que eu nem sinto. Isso exatamente dessa forma é tudo na nossa vida. A casca grossa. Você vai pra academia, você vai malhar, tá doendo o músculo, você vai engrossar, daqui a pouco não sente mais. Aqui, ó, essa parte aqui você tem vários calos aqui. Tem um monte de calinho. E esse calo aqui é de puxar lá na academia e no começo eu sentia muito o famoso puxar o ferro, né? e hoje eu não sinto mais. Tudo na vida. Coração, mente, tudo vai se tornando casca grossa e aquela dor que você sentia, você não passa a não sentir mais. E são outras dores, né? Faz parte do processo. As dores agora são outras, né? Vão crescendo e faz parte desse processo aí. É bem bacana isso. E aí você chegou no Porto Digital. Sim, aí eu, assim, a história, são várias histórias, né? A história do Porto Digital é bacana que eu tava me mudando pro prédio que eu moro hoje e eu fui morar 3 meses na casa do meu pai. Tava de reforma, eu entreguei o meu apartamento, fui morar 3 vezes, eu já com filho, com tudo, eu disse, meu pai, segura aí enquanto tá em obra lá, já entreguei outro apartamento, tô reformando aqui, uma loucura. Minha esposa, nessa época, disse, tô grávida, da segunda Isabela. E aí eu disse, puta, meu, precisa vir alguma coisa, agora que precisa vir mesmo, agora que precisa vir mesmo. E aí eu tava daquelas madrugadas. Mais um filho, mais um projeto. Pô, aquele negócio, a inconstância, se mudar, tal, tudo muito novo. E aí eu tava realmente querendo tocar pra frente essa parte de tecnologia, até que um amigo meu, na época já tinha o Facebook, um amigo meu postou, chamada de inovação para aceleração de novas ideias, novos negócios. Pô, vou me inscrever, isso era 2 da manhã, eu com a cabeça rodando. Botei um casaco, o primeiro que tinha, que eu achei lá, eu peguei, veio um casaco que em Recife, tinha que gravar um vídeo de 3 minutos, gravei esse vídeo. Aí quando eu fui ver um formulário gigantesco, aí eu fui preencher o formulário de madrugada, não desisti, mandei, e a gente foi selecionado para o Porto Digital para fazer parte da primeira turma do Mind the Biz. Hoje já está na 15ª, sei lá qual a turma. E foi aí que eu comecei a entrar, foram selecionadas 3 startups, né? Mas eu sempre fui também competitivo, eu queria ser a melhor. Eu quero ser a melhor startup daqui, eu vou me destacar. Aí muito marinha de primeira viagem, muita galerinha querendo empreender. Eu vi lá seus destaques até lá, o de Gramado aí, de São Paulo. Isso, aí assim, isso é muito assim. Aí eu disse, eu quero realmente ser o melhor. E aí o Porto Digital ele começou a construir uma fábrica de fazer startups, né? Esse programa era um programa de 3 meses, passava por ele, a gente ia para aí abria outro programa para incubação, que já era um programa de 12 meses. Aí os caras, aí assim, as coisas vão acontecendo de uma forma que como eu disse, eu sou cristão, né? Na hora que a gente foi fazer o pitch lá pra galera, eu já fiz uma oração, Deus, se é isso que tu queres que pra minha vida, eu vou passar. E Deus vai dando o caminho, né? E a gente passou, e aí já vão acontecendo novos pontos. E para passar para incubação, abriu a chamada, aí eu relaxei um pouco e não me inscrevi. Aí foi engraçado, minha esposa estava comigo empreendendo na época. Eu dormindo, aí o cara botou lá no grupo já do programa do início, Alvinho, vamos lá se inscrever, tá acabando de meia-noite a inscrição, o prazo. Aí eu dormindo, aí minha esposa, quando tem que acontecer? O que tem que acontecer? Aí eu dormindo lá, 10h30 da noite, minha esposa viu essa mensagem e me tocou na minha cabeça assim, Álvaro, ela me chama de Álvaro, quando tá falando sério. Tá falando sério. Álvaro, é até meia-noite, tu não vai escrever não, disse, vai, pega o computador aí que tu vai fazendo a pergunta, eu vou respondendo aqui. Eu deitado, e ela foi preenchendo e fazendo a pergunta e a gente passou. Aí passou para essa turma e já foi para aí depois que a gente entrou na incubação do Porto Digital, aí começou, aí veio o Gramado, veio o primeiro investimento, aí foi arretado. Começou a vir coisas bem. E essa fase aí do Porto para o primeiro investimento, qual foi a maior dificuldade? Porque também aí vai, né? Você sai de gráfica, você queria aprender, faz. Só que você vai para um negócio completamente diferente, que você estava resolvendo uma dor sua, para passar essa dor que era sua, resolver uma dor agora da sociedade. Então, amplia aí um leque que você ia, daqui a pouco você não estava mais com gráficas, geram outras áreas, outros setores, outros segmentos e recebendo investimento, para receber investimento nessa fase aí. Qual foi a nova dificuldade?
Nessa época eu ainda tinha as duas coisas, tá? Eu só fui sair da gráfica na pandemia. Em março, quando a pandemia veio, eu disse, ó, chega de gráfica, agora eu vou focar. Porque já começou a vir uma demanda muito grande para PagBank. Mas nessa época, 2018, mais ou menos, a gente, primeiro, para criar o MVP, que é o mínimo produto viável, que o objetivo do primeiro programa, o Mind the Biz, era isso, você sair com o MVP. Depois, a incubação já veio para trabalhar outras áreas, né? Sendo que eu fiz um investimento de R$ 7.500, eu já tinha a gráfica, tinha a indústria, já tinha o capital, então foi eu mesmo que banquei a fase inicial. Você foi seu investidor, né? Então, quando foi para a segunda fase da incubação, que eu fui falar com a mesma galera que fez o MVP, que era um desenvolvedor, e não era desenvolvedor, era da área de negócio, o cara já veio com um orçamento de R$ 45 mil, aí já era outra parada. Aí eu disse, porra, não vou conseguir. Aí primeiro desafio, já travei de novo, né? Lembra do travamento? De novo. Já travei de novo. Então eu disse, pô, eu preciso trazer um cara desenvolvedor pro time. Aí eu fui ter que vender, eu fui ao mercado e saí. Ó, conhece alguém? Conhece alguém? Tal, conhece. Eu trouxe um cara. Esse cara era Rodrigo, né? Um cara que eu agradeço muito também a gente aí. Não tá mais com a gente, mas eu trouxe ele. E ele começou, sendo que ele tinha um tempo muito escasso. Ele é funcionário público. E aí a gente precisou de um estagiário, né? Aí ele trouxe o Bruno, que aí, tipo, o Bruno tava saindo da faculdade, 24 anos. Pô, o Bruno até hoje tem parceria com a gente, né? Agradeço muito também a Bruno. E Bruno veio e, tipo, em 12 meses a gente construiu muito mais, né? O salário de Bruno na época, eu vou saber, era R$ 1.000, né? Era o salário do estagiário. E Bruno aprendeu pra cacete e a gente também investiu no ano 12 mil. Então foi aquilo que foi a melhor forma de fazer o negócio e o negócio desenvolveu bastante nesse tempo, até que veio quando a gente foi para aí em mais ou menos agosto de 2018, eu fui para Gramado. Agora aquele negócio, Gramado eu já tinha ido para Gramado em 2014, aquela cidade é maravilhosa. Isso. Aí eu disse, pô, eu vou com minha esposa, porque se não acontecer nada de negócio, eu tô em Gramado com minha esposa. Passear, né? Curtir. Eu tô em Gramado com minha esposa. Aí, assim, a gente se inscreveu, pagou pra expor lá, no standzinho, era o começo desse modelo. E a gente se inscreveu na Batalha de Startups. Aí eu disse, pode, vai se inscrever na Batalha de Startup de Gramado. Foi a segunda edição de Gramado. E a gente foi selecionado para a semifinal, 10 startups. Então, meio que quando a gente chegou em Gramado, a gente já estava conhecido, porque saiu no jornal, as startups que saiu no jornal de Porto Alegre, saiu no jornal do Rio Grande do Sul. Pô, então assim, a gente já estava um pouco... E aí, quando chegou lá, simplesmente foram 3 dias de evento. Foram os 3 dias mais frios de Gramado. Até o gramadense estava com frio. Imagina a gente que é de Recife aqui. E aí eu cheguei lá totalmente despreparado, com um casaquinho muito fraquinho e tal. E o primeiro dia do evento já era o primeiro pitch da gente. Aí eu saí, meu irmão, eu tava tremendo, eu bati o queixo. Tinha gente, as startups, muitas também, não subiram no palco, desistiram com medo mesmo. E eu disse, meu irmão, não vou desistir não. Aí comecei a fazer uma oração, né? Comecei a chamar aquela força. Né? Aí disse a Paula, a gente é o sexto. Vou dar uma carreirinha aqui pelo evento. Fiquei correndo pelo evento para esquentar. E ela veio atrás de mim, vai chegando a nossa hora, não sei o que, não sei o que. A gente já subi no palco com gosto de gás, né? A gente preparou, tinha uma gráfica ainda, preparei um material, distribuí para a banca, né? A banca era dos avaliadores. Então lá, se a gente saísse o primeiro, já recebia investimento. O primeiro lugar já recebia investimento de R$ 100 mil. E aí já com equity, participação dos investidores e tal. E aí a gente foi selecionado para a final, passavam 3. Foi selecionado para a final, e aí os investidores já vieram para a gente, meu irmão, opa, tua startup é massa, tu vai para a final, precisa isso aqui, começou a preparar e tal. E aí a gente meio que virou a noite fazendo um pitch novo, baseado no que eles queriam, mais ou menos que a gente falasse mais para a banca. Foi muita correria e a gente ficou em segundo lugar. Tinha uma startup que estava muito mais avançada que a gente, e a startup ganhou o investimento, sendo que o cara que ia liberar a grana gostou mais da gente. Então o cara chegou e disse, vá para São Paulo que a gente conversa. Eu disse, bora, e foi. A gente fechou o negócio em São Paulo. E aí entrou o primeiro investimento, que foi aí onde a gente começou, de fato, a investir no produto. O produto ainda era muito verde, né?
E a gente começou a investir no produto e esse produto, Aí foi em 2019 todo trabalhando no produto. Todo trabalhando no produto. E veio o primeiro case, a Neoenergia, que foi muito massa isso pra gente, ser uma empresa muito grande, né? Como cliente. Como cliente já. Sim. Aí a gente teve toda uma tese de validação que foi provada. Até Gramado já tinha faturamento? Não. Foi Eu pós era o São meu Paulo. próprio cliente. Nossa. A gráfica era o próprio Tô cliente da entendendo. PagBem e tudo que eu falei lá na frente, eu dizia que a gente já, tipo assim, eu não aumentava, mas não aumentava. Eu dizia, já tem um cliente que já está usando, está dando resultado. E a gente usava a PagBem e dava resultado. A gráfica usava a PagBem e dava resultado. Entendeu? Então, quando veio a Neoenergia, a gente, foi uma sucessão de acontecimentos que a gente não sabia o que fazer. Aí é a estrutura de growth, né? Você vai aprendendo, errando, aprendendo. Aí aconteceu, a gente fez uma campanha que a gente chama Dar o Play. Muito cliente veio querer pagar a conta da Inaneja. Muito. Aí a cliente ligando pra gente doida, Álvaro, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Tem muita gente aqui na fila querendo. Eu não sei o que você faz, nunca aconteceu isso. Aí a gente, poxa, mas é um problema bom pra Não. gente resolver, né? Aí depois disso, tem essa tese de validação da energia que é bacana, é um case bacana também. Só para concluir, aí a gente chegou, passou, ela disse, ó, todo mundo quer pagar, eu vou responder daqui, semana que vem, a gente vai fazer um mutirão para responder as pessoas que querem pagar. A conta da A Celpa. conta da É. energia, né? Aí, quando foi fazer o mutirão na outra semana, ninguém queria pagar mais. Todo mundo esfriou. Aí eu comecei a entender, pô, isso aqui tem um pouco de marketing, de inbound dentro aqui. Lembra do aquecimento, de você ter um lead que está quente e você tem que convertê-lo rápido. Aí eu disse, pô, a gente está trabalhando um pouco do que a RD Station está fazendo aqui dentro. Aí eu comecei a imaginar isso. Eu disse, então não dá para demorar, tem que ter uma equipe da empresa abaixo. A gente começou a falar. Depois de um mês esfriou, a gente não conseguiu resultado. Aí o cliente me ligou e disse, vem aqui. Eu disse, tá, vai acabar o contrato, a gente vai fechar aqui agora, né? Aí você precisa levar alguma coisa palpável para ela. Eu fiz logo uma planilha. Comecei a fazer um cruzamento de dados, de informação de quem clicou, de quem não clicou e tá. Aí deu um resultado de 29% de intenções em pagar e negociar em 48 horas. Aí eu disse, meu irmão, isso aqui tem um ouro aqui. Tem alguma coisa muito forte aqui. Aí quando ela foi falar, Álvaro, olha só, eu nem esperei, só aqui, ó. 29% de intenções em pagar e negociar. Isso numa pasta da gráfica. Nem era tinha PagBem nem nada, mas eu abri a planilha que eu fiz. Aí ela olhou assim, disse, isso tudo em 48 horas foi. Eu tenho que levar isso para a diretoria, eu quero isso aqui na plataforma, esse dashboard. Aí eu disse, puta, quanto tempo? Ela disse, uma semana. Eu disse, pô, pegar a equipe, aí foi a época da pizza, de virar a noite. Noite. Aí foi a época de virar a noite, e a gente conseguiu colocar, e a cliente fechou de fato o contrato de 12 meses até hoje, sempre é nosso cliente. Esse é o primeiro case assim que a gente tem, que é muito bacana. E o melhor de tudo, esse case serviu para todo cliente que eu ia, eu levava esse caso, né? E a gente começou a ter uma tese validada, que a gente não tinha antes. E aí começaram a vir os novos, mais clientes, e aí foi bem bacana. Até hoje está lá, esse dashboard, os clientes conseguem fazer campanhas e estruturar bem as campanhas usando esse dashboard que a gente criou, daquela planilha com medo do cliente cancelar. É incrível como você falou, trava, né? Quantas travas surgiram e quantas soluções, a parte delas, você também. É impressionante a capacidade que você tem da resiliência. De dizer assim, bom, esse aqui não é um problema, isso aqui pode se tornar um problema. Então, antes que ele se torne, já vamos matar ele aqui, já vamos matar essa situação. E aí você começa uma trajetória até uma validação desse porte, realmente é algo extremamente conceituado, que te credencia a estar hoje. E hoje, PagBem está aí, já com alguns clientes. Quais são os próximos passos aí que você já começa a estruturar e ver a PagBem Brasil realmente aí numa exponencialidade ainda maior de forma nacional? Que você falou, foi a São Paulo, teve uma rodada não rodada, né? Mas um investidor que está lá. Eu vi até na sua bio lá, que tinha lá a Bolsa Nova, o grupo do João Kepler, e inclusive eu faço mentoria com ele. E a gente não cheguei a investir em nenhum pool com ele à época, mas é interessante como captação ela vem, estrutura vai para outro nível, estrutura vai para outro nível. Qual o próximo nível? Então assim, ano passado, a gente ainda, depois desse primeiro investimento, que foi da Super Jobs, né, de São Paulo,
essa é uma Venture Builder. A gente foi investido pelo CESA, aqui de Recife, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, é o Centro de Ensino de Sistemas Avançados do Recife, junto com outros co-investidores, que é o pessoal da UJA, que entrou junto com o investimento na PagBem. E ano passado a gente se inscreveu em mais um programa, são formulários e formulários, e a gente se inscreveu nesse programa que é o Inova Startups, né? O Inova Startups é uma junção da Bossa Nova, Sebrae Santa Catarina e da Raja Ventures de Belo Horizonte. São assim, os ecossistemas de Santa Catarina, eu sempre queria estar participando, né? É um dos principais ecossistemas de inovação do país, tem a CAT. Ano 2021, quando eu fui em São Paulo, a gente ficou na final do Capital Empreendedor, que é um programa nacional, né? Eu fui sozinho como pernambucano. E quando eu via o ecossistema de Santa Catarina, do Sebrae, subindo lá e fazendo aquela festa, soltando fogo, eu disse, eu quero fazer parte disso. Independente de ser pernambucano, independente disso. E Pernambuco tem que estar aqui também daquela forma. Então eu comecei a agir das duas formas. No outro ano, o Sebrae Pernambuco entrou como um cabeça, a gente fez uma articulação, eu agradeço muito ao Sebrae Pernambuco, também um grande parceiro nosso. E aí, assim, o Sebrae entrou como um grande case para essa parte, para participar do Capital Empreendedor, que é um programa de empreendedorismo excelente, excepcional. E aí, dentro que eu conheci muitos mentores, inclusive um dos caras da Bossa, e aí a gente passou. A única startup do Norte era um programa que era em Santa Catarina, presencial, ano passado, de agosto a outubro, mais ou menos, 3 meses, 4 meses. E aí a gente passou nesse como a única startup do Norte-Nordeste. Eram 50% startups de Santa Catarina, aí tinha Porto Alegre, uma de Brasília, e a única do Norte-Nordeste era a gente. E eu tinha que estar lá de 15 dias, né? E aí é onde eu perguntei, Deus, e aí, como é que vai ser? Vou, não vou, hotel, essas coisas todas. Aí tudo foi se moldando para que a gente fosse, né? Você faz a pergunta a Deus e Deus dá a resposta, né? Ó, é isso aqui, você faz assim, aí você vai. É ou não é? É, pronto, aconteceu e você tem que estar lá. Então, foi excepcional. E aí veio a Bossa Nova, Sebrae Santa Catarina, pela primeira vez, fez um investimento em startups. Foram 23 startups selecionadas no Brasil, mais de 1.000 se inscreveram. E hoje o Sebrae é nosso sócio. Ele entrou com equity de participação. Isso já é um programa interessante, né? E foi a primeira vez que um Sebrae nacional fez isso. E hoje Santa Catarina é o polo de inovação de todos os Sebrais do Brasil. Só para você ter ideia de como é forte o ecossistema de lá. E a Bossa Nova entrou e depois que a gente recebeu esse investimento, aí a gente começou a entender as nossas fases. Não só foi investimento, como teve de 15 dias, então veio área jurídica, comercial, tudo formando a gente para sair, que a Bossa Nova entrou. Ela quer fazer o quê? Ela quer que a gente valorize o investimento dela em no mínimo 15, 20 vezes. Então a aula da gente lá foi para que a gente pudesse crescer o negócio em 15, 20 vezes. Então a gente foi formado em receber um investimento série A, certo? Porque não sei se todo mundo aqui é tapado disso, né? Você tem o FFE, o primeiro investimento que você recebe é ou você próprio, ou seu pai, ou seu amigo, ou um tolo que às vezes entra sem saber o que está fazendo. É o F, é Family Fools, não é outro F. Depois vem Anjo, depois do Anjo vem o Seed, Pré-Seed, Seed, Série A, Série B, Série C, Série D, vai até Série F, né? Milhões e milhões. Então a ideia do programa é fazer com que a gente chegasse a um investimento Série A, Série B, né? Milhões e milhões para fazer o investimento e o valuation da empresa ir para outro nível, né? Então, agora, mas assim, não adianta você querer crescer o valuation da sua empresa se você não tem cliente. Então, o principal desafio nosso, dentro do ano passado para cá, foi entender o nosso ICP, o nosso Ideal Customer Profile, azeitar o processo comercial para que a gente pudesse trazer uma linha de clientes que vem de prospects que vem chegando. Então, a gente olhou para trás assim e fez um exercício, né? Vale uma coisa do programa todo que mudou a minha visão. Eu cheguei para o cara e disse, a gente recebeu investimento, vou contratar uma equipe comercial que a gente vai agora fazer aí rodar, né, os experimentos e tudo, porque muita coisa acontece assim. E eu vou contratar a galera. Se a galera não converter, se a galera não vender, o que é que eu faço? Demito? Aí o cara depende. E se esse cara que está lá falando com o teu cliente, ele está falando com o cliente certo? Será que teu processo todo, desde o começo, tu está falando com o cliente certo?
Tu tá vendendo para um cara, aí vai fazer a prospecção. Se for errado, ele não vai nem marcar reunião contigo, tu tá perdendo tempo. Teu CAC, custo de aquisição do cliente, tá lá em cima, tu não tá convertendo nada. Então, tu tem que saber para quem tu quer vender. Aí eu fiz assim, porra, faz sentido. Eu vou olhar assim e vou dizer, bicho, eu preciso, de fato, quem é que tá aqui hoje, que já tá 2, 3 anos, não me dá dor de cabeça, tá rodando perfeitamente. Esse é meu CAC, esse é meu ICP, esse é meu ideal, esse é o meu perfil de cliente ideal. Eu vou focar nele. Aí a gente pegou, começou a focar nisso. Aí, clientes que a gente tinha, que não era parte mais SCP, a gente praticamente demitiu. Para trazer essa galera e essa galera rodar. Porque cliente que não era SCP dava muito trabalho. Entendeu? E aí eu tava usando. Sei o que é isso. E aí a gente começou, desde lá, agora, pô, vou ver, quase um ano depois do programa, um exercício de constância diário, eu disse para a equipe hoje no texto, tá começando a ficar azeitado. Tá começando a ficar azeitado. O processo, a engrenagem tá começando a rodar de uma forma diferente. Veja, então é constância, é muito, muito não desistir, né? Essas são as características que faz a gente, não é porque a gente não tem cliente, é porque agora a engrenagem tá começando a cair. Tá começando a cair. E quando a gente fala com o cliente, que é o ICP, a reunião é muito mais produtiva. Chegava cliente para a gente falar, o SDR, que é o Sales Development Representative, é o prospect. Mandava para o closer, que é o cara que vai mandar de frente lá, vai falar com o cliente. Chegava lá, o closer dizia, o que é que tu faz? Eu era o closer. Eu era o cara que estava falando com ele. O cara dizia, o que é que tu faz? Eu disse, se ele está perguntando o que é que eu faço, o cara que prospectou para mim não prospectou certo. Né? Então chegava para mim já, eu disse, pô, tem alguma coisa errada. Bicho, tu tá filtrando errado. O teu processo de qualificação do cliente tá errado. Então qualifica melhor, velho. A gente foi qualificando, batendo nessa tecla, batendo. Quando chega para mim hoje que eu falo, o olho do cliente brilha. Por quê? Agora o cara acerta na minha frente. Entendeu? Aí foi a pergunta que eu fiz ao cara lá atrás. Será que e se meus funcionários que estão fazendo, os colaboradores da PagBank que estão fazendo esse papel de closer, tá falando com essa pessoa certa que brilha o olho dela? Não. Então só tô gastando dinheiro, tô jogando dinheiro fora. E aí foi um processo, né? De calibragem. Aquele ajuste. Outro dia eu estava lendo, Alvino, sobre a formação do sniper, né? Do atirador de elite mesmo. Como que esse cara consegue fazer isso? Então, calibragem. O cara dava um tiro, pá. Aí não, foi mais para a esquerda um pouquinho, pá. Não, mais para a direita um pouquinho, pá. Tem uma hora que ele acertava a calibragem, só que não era no primeiro. Era quantos tiros ele já deu para acertar, e quando ele acertava, pronto. Era ali. Pá. Achei a ignição de crescimento agora. Achei. Então, quando a gente fala isso, você falou, quanto que é importante não desistir, né? Você ser constante, não desistir, mas estar o tempo inteiro fazendo o ajuste. Às vezes o pessoal usa muito as técnicas de administração, né? Como administrador, tem o PDCA, mas quando eu chegava no A, eu sempre assim, eu dobrava esse A. Em vez de ser o A de ação, eu botava ação-ajuste. Ação-ajuste. Se não tiver ajuste, não adianta a gente fazer ação, porque você pode estar constante na direção errada. E uma das direções é tudo. Se alguém não te dá uma direção, você pode investir e dar velocidade para o lugar que você vai tendo para o lugar errado. E que bom que hoje, né? Você falou hoje, 26 de junho, né? Hoje, dia 26, você consegue fazer isso e colocar experimentar, né? O resultado, que ele não é. Eu estava vendo mentores assim, pô, a pessoa acha que é do dia para noite. O dia para noite às vezes dura 5 anos. Não, o dia para noite dura 10 anos. Cada um tem seu tempo. Tem startups que vão decolar em 2, 3 anos, como tem startups que decolam depois de 5, 6. E o grande negócio é você entender o que é uma veia de ser startup. Porque eu poderia andar no ritmo que eu tô. Mas eu não tenho. O ritmo que eu tô é um ritmo que era um ritmo mais lento, certo? Crescimento, vem cliente, vem. Mas eu não tá legal e eu preciso melhorar. Eu tenho que saber disso. E eu preciso sair desse ponto que eu tô, que tá vendendo, que tá fazendo, que aí deixa de ser startup. Existem 2 características importantes, né, para se tornar startup. É você encontrar um modelo de negócio escalável, né? Escalável não quer dizer que você tá vendendo, é de Recife e vai vender lá em Porto Velho. Vai vender lá em Porto Alegre, vai vender lá onde for.
Não é, isso é elasticidade, é o seu produto conseguir entregar em vários lugares. Escalabilidade é você conseguir fazer isso com a mesma estrutura de custo, certo? Aí você consegue ter um produto que está ali rodando com o mesmo custo e poder trazer 10, 20, 50, 100 mil clientes. E isso é escalabilidade. Então, você vai vender, você vai crescer, mas você precisa acelerar o crescimento para ser startup, né? E o modelo de negócio encaixar, de fato encaixar. Tá? Não quer dizer também que você vai ter uma coisa, um produto que o cliente vai chegar, vai trazer, vai abrir, tipo, hoje existem startups B2C, né, tipo uma Zé Delivery. Você vai lá, Sim, se cadastra, e já faz o pedido e ele já fatura. Low touch total. Low touch é o cara entrou, ninguém do comercial fez nada. O custo de aquisição de clientes zero. Não quer dizer que você é o sonho de toda startup. É o sonho de todo negócio. Mas no B2B, que é o meu negócio, não é assim. Eu mudo com toda a estrutura do financeiro do cara. Então o cara quer saber de fato o que é que a gente faz, né? A partir do momento que você tem uma indicação de um cliente para o outro, aí você já entra com a facilidade mais fácil, né? O CAC reduz, o ciclo de venda reduz. Né? Então tudo isso são características que você vai estudando, medindo, né? Para você ir melhorando e ajustando e calibrando ao longo do tempo. Consequentemente, no final, você vai ter uma engrenagem perfeita rodando. Né? E aí, para você achar isso, o tiro do sniper, dentro do negócio que existe uma variável gigantesca de todos e vários elementos, né? Aí você precisa realmente dar vários tiros. E gastar bala. Aí vem gastar bala. E aí nem todo mundo está disposto a gastar bala para isso. Aí continua sendo a empresa de serviço que está andando no ritmo de crescimento pequenininho, mais legal, e vai lá. Então, como é você estar insatisfeito sempre. De certa forma, no negócio, está insatisfeito com aquele resultado. Você precisa melhorar. sempre digo assim, a gente tá grato por tudo que tem, mas inconformado. A palavra era essa que eu queria dizer, inconformado. Então, vocês têm um inconforme pelo aquilo que ainda está por vir. E dentro desses passos hoje, a gente falou aqui, onde que você espera que a PagBem que esteja aí voando, decolando, para a gente, é uma história realmente extraordinária, mas já para a gente, para o pessoal entender que azeitou, e agora? Agora a gente tem, assim, existem dois jogos, né? O jogo do equity, né? Que eu tô jogando, e isso muitos empreendedores não têm ideia de como Pois funciona. E o jogo do resultado mensal, MRR, receita recorrente mensal, venda, cliente, entrega. Então são dois jogos. O jogo que eu sempre joguei foram esses. Então, assim, eu quero aumentar meu MRR em 2 dígitos ao mês, né? Esse é o objetivo. A gente tem muitos clientes entrando agora, né? Fechamos com clientes aí muito nacionais. Estamos cada vez mais conversando com clientes muito grandes e brilhou o olho e a gente está muito feliz com isso, né? Eu não posso dizer aqui ainda porque a gente não tem contrato fechado. Claro. E crescer realmente nesse ritmo de no mínimo 2 dígitos. Então, assim, 2 dígitos é no mínimo 10% ao mês para chegar a 120% ao ano, se não atingir 120%, 100%. Um crescimento, duplicar o faturamento todo ano nesse lado. E do lado do equity, do jogo do equity, a gente chegar a um valuation gigante. O que acontece muito hoje, startups que cresceram bastante, foram vendidas, grupos gigantescos. TOTOS comprou a RD Station comprou a empresa do amigo meu que é lá de Fortaleza, o cara, e a turma compra, incorpora o produto, a empresa entra dentro e vem com uma força gigantesca. É mais ou menos esse é o objetivo que eu tenho, né? De lá na frente vender o negócio. A gente tem que entender que empresa é igual a filho. Cria, e depois vai pro mundo, né? Exatamente. A gente sabe que filho a gente tem que preparar para o mundo. Mesma coisa, a startup vai chegar uma hora que você tem que ter desapego, vender ela. Aí você vai entrar num negócio muito maior, ou você vende e sai e vai fazer outra coisa, ou você vende e entra com aquele propósito junto de quem ele comprou. É um M&A, né? Compra, aquisição. Então já tive reuniões de M&A, já estou com possíveis fusões para acontecer. Estou indo para São Paulo semana que vem. Vou ter reunião com o João Kepler, eu e ele sozinho na sala, e vou ter outra reunião com um grande grupo, eu não posso falar agora, a gente só está com a NDA para estruturar a PagBem para levar para mais de 8 mil clientes dele. E aí é onde está a escala. Né? Então existe para escalar
existem canais de tração. Então, existem N canais de tração. Vendas é só um deles. Existem, no livro Traction, eu não lembro agora, ele coloca no mínimo 17 canais de tração. Vou dizer alguns aqui. Business Development, que é você... plataformas existentes, é a gente se conectar com a plataforma existente, tá? Ou seja, eu tenho um software que meus clientes que estão entrando hoje, todo mundo usa ele. Eu já estou integrado com o cara. E sendo que ele tem 1.200, 2.000 clientes. Eu vou falar com ele para poder usar os clientes dele e a gente entrar com a solução. Isso mesmo. São 19 canais. Eu comprei esse livro hoje. Foi? Coincidência, tá vendo? Ou não. Então, esses são 19 canais. Aí ele faz um exercício dentro do livro de você fazer assim: junta sua equipe e você pegar e dizer assim, para você, que é da estratégia da sua empresa, quais os 3 principais canais? Para você, quais os 3 principais canais? E para outra pessoa, quais os 3 principais canais? Aí vocês vão pegar os 19, vão ler. Cada um vai ter um. Agora, pegou os 9, quais os 3 principais? Aí você faz o exercício de realmente estruturar esses 3 principais, usar, testar, validar e correr. Estrutura de growth. Erra rápido, acerta. Erra, acerta. Erra. E é isso. Estrutura. E o principal é essa característica de growth na startup. Todo mundo da sua startup tem que estar ciente que você hoje é uma coisa, amanhã não é. 2 mais 2 é 4 hoje. Amanhã pode ser 5. Ah, mas como é que vai ser isso? Isso é um caos. Caos. Startup é isso. Então, o que eu disser hoje aqui, esteja preparado para amanhã eu já ter outra opinião diferente. E todos os colaboradores da sua startup, da sua empresa, eles têm que estar passivos a entender isso. Que se ele não entender isso, ele tá de alguma forma, e ele pode até brigar, debater, botar a ideia dele, isso é tudo aberto, um ambiente que o cara pode errar, mas erra rápido, né? Se você não tem um ambiente apto a erro, você não tá com um ambiente de inovação, né? Se fala bastante. Então, assim, todo mundo tem que saber que o erro faz parte do processo, mas erro pequeno para não dar prejuízo. E erro rápido, né? O que é um erro rápido? Eu tô aqui agora, o cliente tá me dizendo que esse dashboard tá com a letra errada, tá com um indicador errado, e ele me dá uma sugestão e eu vou lá e mudo pro meu cliente. Valido, vejo que tá certo, vou lá e mudo. Ou seja, errei rápido. Se eu permanecer naquele erro, eu posso perder o cliente por aquilo. Entendeu? Então tem que ser rápido, tem que agir rápido no erro. Aproveitando aí essa deixa que você falou, qual o conselho aí na parte de considerações finais? Qual o conselho que você daria a quem está começando? A quem está começando a empreender, seja startup, seja fora, porque você tem experiência aí desde o gibi, e o negócio ali foi o primeiro negócio que faliu, onde os clientes levaram a mercadoria e não devolveram. E você chega hoje numa empresa que já está passando por rodadas de investimento, tendo conversas e tal. Qual o grande conselho aí, dica que você dá para quem está começando? Eu tô com uma palestra nova que eu fui lá em Cachoeiro do Itapemirim, no dia do Startup Day, falar com o pessoal. E o tema da palestra é como levar a sua ideia ou startup aos próximos níveis. E quando eu fui para lá, eu não levei nada, assim, eu estruturei essa palestra em 2 fases. Se eu chegasse lá e falasse só a parte, você precisa ter isso aqui, você precisa montar, você precisa ter persistência, você precisa não sei o que, técnico, CAC, o que é isso, o que é aquilo. Eu sabia que a galera não ia engajar, aí eu separei que não adianta você não vai levar a sua startup aos próximos níveis se você não tiver uma estrutura prévia, uma base antes do fator dinheiro. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho meu top 5 hoje. Meu top 5 é Deus, saúde, família, amizade verdadeira e em quinto lugar dinheiro. Eu já botei dinheiro na frente de tudo, só me trouxe coisa errada. Deus, estrutura, razão, emoção, sábio, tolo, ensinamentos de ser humano. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, tá? João 3,16. Então, assim, tem muitos ensinamentos dentro que me estrutura e me fortalece. Saúde, se eu não é o avião. Se eu não botar a máscara em mim primeiro, eu não vou conseguir botar no meu filho. Então, para eu cuidar da minha família, eu tenho que estar com a saúde intacta. Então, saúde envolve inteligência emocional, envolve corpo. Todo dia eu estou na academia. Envolve mente, envolve alma, né? Então, todo esse trabalho aqui, a gente tem que fazer para eu poder estar forte e firme para levar alegria, para levar estrutura, para levar ensinamento, para levar sabedoria
Sabedoria vem de Deus, sabedoria vem da minha saúde intelectual, saúde emocional, saúde emocional, inteligência emocional, é seu autoconhecimento, é sua automotivação, é sua empatia com o próximo, é suas relações interpessoais. Então, isso tudo envolve. Amizade verdadeira, você vai criando essa amizade verdadeira, que às vezes você tem amigos que lhe faz tão bem estar junto dele, pessoas que você conhece, isso aqui que faz tão bem você estar com ele, que amizades que queiram o seu bem também, né? Aquele amigo de cachaça que eu volto a dizer, né? Que a gente já falou aqui nos bastidores. Então, assim, já passei dessa fase para eu chegar e ter essa base forte para dinheiro. Eu não desisti por causa disso. Eu tive barreiras e não desisti por causa disso. Não tem nada melhor do que você ter uma companheira, uma esposa, que tá lá junto do seu lado, você dando apoio a ela dando apoio a você, seus filhos torcendo por você. Meu filho de 14 anos já sabe o que é. E aí, pai, como é que tá a empresa? Tá massa, tá crescendo? Como é que é? Tu vai chegar a quantos milhões? Não sei o quê. Ele já conversa comigo sobre isso, entendeu? Então, tudo isso me dá força para eu poder. E o principal dessas forças para mim, eu volto a dizer, eu sou cristão, Jesus foi um líder tremendo, né? Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente se maravilha com o que ele fez. E é incrível o quanto isso me dá força e sabedoria para eu poder seguir. Então eu faço, isso. Vou completar 40 anos esse ano. Já tem um caminho muito, muito, assim, bem trilhado nesse sentido de aprendizado, de lapada, crescimento, né? Você pede a Deus força, ele não vai lhe dar a força, ele vai lhe dar a dificuldade para você ser forte, e aí você vira forte. É a parada do calo, é a parada do... né? Você pede a Deus saúde, ele não vai chegar assim e vai entregar a sua saúde. Né? Vá lá e faça, e vá por onde para você ganhar a sua saúde. Né? Nada é de mão beijada, a gente já sabe disso, né? E é isso, assim, o que eu posso dizer é que não bote o dinheiro em primeiro, não queira só alimentar o seu bolso, alimente a sua alma, seu espírito, seu emocional, seu intelecto, o seu ambiente onde você vive, faça um estudo do ambiente, esse ambiente está me fazendo, seja um ambiente de familiar, seja um ambiente de amigos, está me fazendo bem? Tá. Não está me fazendo bem. Então tá na hora de mudar, tá na hora de evoluir, tá na hora de crescer. Para poder aí chegar ao dinheiro, aí você vai estar, o dinheiro vai ser... Você vai trabalhar, dinheiro vai ser uma consequência, dinheiro vai ser uma coisa que você... Lembra o que eu falei no início? Celestial, terreno. Celestial faz todo esse movimento pra gente ser forte. Terreno, leis dos homens, ganhar dinheiro pra ter, não sofrer aqui na Terra. Porque sem dinheiro aqui na Terra a gente vai sofrer. Não adianta, você é cristão, não gosta de dinheiro. Não tem isso não, separa. Terreno a gente precisa disso. Não vou ser hipócrita de dizer que a gente não precisa de dinheiro. Meu filho precisa estudar na escola boa, meu filho precisa ter bons relacionamentos, meu filho precisa conhecer, e isso é dinheiro. Não adianta. Não tem. É isso aí que eu posso dizer, galera. E, assim, foram dicas realmente extraordinárias, assim, e quem quiser hoje achar o PagBem Brasil, achar no Instagram, site... www.pagbembrasil.com.br, já tem um call to action lá, abra sua conta grátis. Abra sua conta grátis e comece a faturar. Sua empresa, se hoje você tem problema de fatura o seu boleto e o cliente não paga, a gente vai lhe ajudar a converter esse cliente em pagante. É isso aí, a gente faz ele ser um bom pagante. E eu vou usar de todas as estruturas que eu tenho, de todos os meios de pagamento, de todos os canais de comunicação, e-mail, SMS, voz. Eu vou lhe dar um poder que hoje um Reclame Aqui tem, que hoje uma Ferreira Costa tem, que hoje uma Neoenergia tem, que hoje pode ser micro, pode ser, a gente atende qualquer tamanho de empresa, a gente quer, inclusive tá no nosso propósito, eu tenho um pacote gratuito para pequenas empresas que vocês vão ter tanto pequenas empresas como médias como grandes, vocês vão ter, a gente vai adequar, tá lá, acesse planos e preços, você vai ver lá os pacotes, com certeza não vai se adequar a você. Que sensacional. Gente, então, até a parte aqui da técnica, né, já me disse aqui, ó, vamos chamar para interagir. Então, se você gostou da conversa de hoje, do papo, você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, curta, comente, compartilhe, isso faz parte. Porque hoje,
realmente foi uma conversa extraordinária. Alvinho, obrigado, cara. Obrigado, Então, cara. foi sensacional. E vocês puderam hoje aprender muito. E mais uma vez eu agradeço a ele por uma história bacana. Então, começou vendendo gibi debaixo de casa, foi trabalhar com os pais na gráfica, montou a sua própria gráfica, sentiu suas dores e aí foi montar o seu negócio para resolver uma dor interna. E hoje esse negócio está se tornando aí uma referência no Brasil e em breve até internacional, né? Quando a gente chega na bolsa lá, América Latina e tal, vai seguir. Desses próximos passos a gente realmente não sabe, mas tenho certeza, até que pela fé, pela direção que o Elvinho ele tem tomado, Deus vai estar direcionando aí a caminhos ainda maiores e tenho certeza, mais uma vez, que várias sacadas, várias dicas eu aprendi aqui, eu pontuei aqui, você daí, e isso é o QG do empreendedor, é que você possa estar aqui consumindo, absorvendo estratégia, conhecimento para colocar em prática. Então, coloca em prática, faz teus testes, avança, e eu tenho certeza que em breve a gente vai estar ouvindo aí testemunho de vocês sobre essa conversa que tanto pode te ajudar. Então é isso, o episódio de hoje do QG do Empreendedor era Álvaro Leal, mas agora é Alvinho. Isso aí. CEO da PagBem Brasil. E aí, mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite. E, gente, fiquem atentos e até o próximo capítulo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.